Você conhece aquele tipo de pessoa que tenta agradar todo mundo? Aquelas pessoas que realmente não suportam a acusação de que elas estão fazendo algo errado, de que elas não são legais e que todo mundo precisa estar bem com elas, muitas vezes se esquecendo de si para se sentirem aceitas e criar algum tipo de vínculo. Cara, isso dói no fundo da alma e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre os segredos por debaixo desse comportamento e com certeza isso vai te colocar no caminho de se libertar disso. Topa um papo mais profundo sobre esse tema? Vem comigo! Antes, deixa eu me apresentar aqui, sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, caso você não me conheça ainda. Sou desenvolvedor da metodologia MIRI, metodologia que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas e com 14 anos sendo terapeuta, faz 10 anos que eu me especializei e venho me aprofundando no campo de trabalho da psicologia pré e perinatal. E o que é isso? O estudo de nossos comportamentos, ações, atitudes, a personalidade que nós temos hoje na vida adulta, advindas dos nossos primeiros momentos de vida que estão ali na gestação, nascimento e pós-nascimento, que é o campo de estudo da psicologia pré e perinatal. E dentro disso eu acabei criando, trabalhos, imersões que voltam para esse período e a gente pode se aprofundar nisso, que é a vivência pré e perinatal, e para aqueles que querem, hoje se formarem terapeutas nessa linha, com esse conhecimento, a formação de curas em feridas pré e perinatais. Bom, visto aqui que você já me conheceu um pouquinho, depois você pode procurar lá no meu site, mais profundamente sobre mim, vamos falar sobre essa temática que acomete muitíssimas pessoas, tá? Então, eu vou primeiro falar de algo que talvez você já tenha ouvido por aí. Estilos de apego precoce. Manuel, que nome difícil. O que é isso? O que isso tem a ver com agradar as pessoas? Vou te explicar. Estilos de apego precoce é o seguinte, é um estudo desenvolvido, o seu precursor foi John Bowlby lá na década de 50 e realmente foi um estudo revolucionário e muitas outras pessoas continuaram esse estudo e ele continua até hoje. Porque nós, quando nascemos, nós temos uma necessidade de nos vincularmos, de criar um estilo de apego, um tipo de vínculo com os nossos pais ou cuidadores. Por quê? Porque nós somos dependentes deles para sobreviver, certo? Ninguém nasce andando, falando, se vestindo, opinando, trabalhando, sendo autônomo. Nós levamos muitos anos, algumas décadas aí muitas vezes, para que a gente possa seguir na vida realmente, sem depender de nossos pais. Só que os nossos pais, eles têm as suas próprias questões, eles têm o próprio ambiente que eles criam entre eles, pai, mãe ou cuidadores. Então, nós nos adaptamos ao que está disponível e este é o estudo dos estilos de apego precoce, porque dependendo da disponibilidade dos pais, dependendo do ambiente que eles criam entre eles e para conosco nesse início de vida, a gente vai aprendendo, A gente se conecta, a gente se adapta, porque eu preciso deles para sobreviver. Só que isso nós vamos criando esses estilos de apego precoce que são divididos em 4 estilos, na verdade 2, Apego seguro e apego inseguro. Só que o apego inseguro é dividido em 3 estilos de apego, que é o apego evitante ou evitativo, o apego ansioso por agradar o ambivalente, que esse aqui é o que nos interessa nessa temática, e o apego desorganizado, tá? Então, este apego ansioso por agradar ou ambivalente, eu lembro quando eu estava estudando lá em 2011 sobre estilos de apego com uma das autoridades mundiais nesse quesito, que é Diane Poole Heller, tá? Ela e outros americanos também, na época, falaram assim, que a maioria daqui do povo brasileiro tinha esse estilo, o estilo ansioso por agradar o ambivalente. Não que não existam os outros, e a gente também tem a predominância de um desses estilos, tá? Mas a gente possui características de todos, porém tem um que se sobressalta aí, e o que se sobressalta mais aqui no Brasil, na visão deles, que vieram de fora, que tem essa percepção, esse comparativo, é o ansioso por agradar. Quando eu viajei para fora, de fato, eles têm razão, Love me, I need love. Então,
o tema desse vídeo tem a ver também, porque tem outros aspectos que a gente vai falar aqui, com esses estilos de apego precoce, porque os meus estudos no campo da psicologia pré-perinatal, como eu mencionei antes para você, quando eu fui estudando o início da vida, né, aquela gestação, seus impactos emocionais e tudo que poderia ocasionar na nossa vida, como os nossos comportamentos, emoções, traços de personalidade, tudo que acontece na nossa vida hoje é reflexo daquele primeiro período de desenvolvimento, porque o útero é a nossa primeira sala de aula. De muitas formas a gente vai se aprendendo e se organizando para a vida que vem posteriormente. Antigamente era considerado que era do nascimento para frente. Inclusive, quando eu estudei esse período, os próprios estilos de apego que diz que é do nascimento para frente, a gente já começa a se conectar, a desenvolver esses estilos de apego já dentro do útero, na relação que nós temos com a nossa mãe, com a família lá fora e com o mundo, a percepção a partir das vivências que eu tenho intrauterinas. Assim como muitos outros conceitos, né, inclusive de Freud, como complexo de Édipo, outras coisas, quando eu passei a conhecer esse território, esse período, que aqui tudo que eu vou falar não é especulação, tá? Tem muitas pesquisas, tem muita comprovação científica. You know, I've waited years to hear somebody say that. Que atestam isso, né? Está antes ali do nascimento e a gente não está desconsiderando a fase pós-nascimento, que é ultra importante, que é o período perinatal, que também, né, entra nesse termo, psicologia pré e perinatal. Então, de muitas formas e muitos acontecimentos já antes da gente nascer, por exemplo, assim, ó, uma mãe que acabou de descobrir que está grávida e ela tem ideações abortivas, ela tem pensamentos nesse sentido. Vamos supor assim que essa mãe está numa faculdade, que ela não tem um bom relacionamento, no caso, com o pai, que apenas eram namorados, que foi uma noite. Por diversos motivos ela não estava esperando essa gestação e ela pensa na possibilidade de interromper a gravidez. Ela não chega a ter atitudes, né, nesse sentido, mas ela tem ideações, tá? Ou às vezes o pai tem essas ideações, etc. Aquele pré-nato que está se desenvolvendo, ele sente isso psiquicamente, ele sente isso bioquimicamente, a preocupação da mãe através de hormônios que passam através do cordão umbilical, ok? Então veja bem, ali já começa a se criar uma percepção de que esse ser, esse bebê que um dia você foi, que eu fui, não é bem-vindo aqui. E pode haver interpretações, né? E podem haver adaptações no sentido de... Eu já trabalhei com muitas pessoas nesse sentido. Mãe, eu vou fazer de tudo para que você me ame. Porque aquele imprint inicial, ele deixa, né, a impressão de que eu não sou amado o suficiente, não sou bom o suficiente, entre tantos outros exemplos. Nada do que eu disser aqui está escrito em pedra. O que eu quero dizer? Que não é uma condição única, eu estou trazendo possibilidades, porque eu poderia discorrer com você aqui dezenas e dezenas delas, mas estou pegando esse exemplo, tá bom? Então, veja bem, tá? Essa pessoa, por exemplo, ela pode buscar esse amor da mãe por toda uma vida, tá? A gente vai falar, se eu quero agradar todo mundo, o que tem a ver só com reconquistar ou se reconectar com o amor da mãe. Vamos lá, vou trazer outra possibilidade. Hoje nós sabemos, né, que em escolas muito conservadoras, em pesquisas muito conservadoras, que atestam que 40% da população são gêmeos sobreviventes, que iniciaram a gestação como gemelares, tinham alguém junto com eles. E desses casos, a mãe nem sabia que estava grávida quando a separação se deu, né? Se eu pegar, por exemplo, pessoas um pouco mais velhas do que eu, tenho 43 anos, mas ali de 1970 e alguma coisa, não havia nem ultrassom, não tinha como a mãe saber, né, que estava grávida de gêmeos. E muitos se perdem antes da implantação, no momento da implantação, um pouco depois da implantação, no primeiro trimestre, antes da mãe descobrir que está grávida. Só que o impacto que fica é gigantesco, não é tema para esse vídeo. Então, muitas vezes, dependendo da forma desse gêmeo, né, se ele vai, por exemplo, vendo o outro morrendo aos poucos, porque o organismo da mulher está projetado para uma gestação, para uma vida. Então, muitas vezes, o próprio organismo biológico escolhe qual dos dois vai alimentar, alimentando mais um do que o outro.
E um vê, é como se visse e percebesse o outro morrendo. E Gêmeos é a conexão mais profunda que existe, mesmo que seja esse período curto dentro do útero. Como eu disse, não é tema para esse vídeo. Então, essa necessidade de salvar. Então, muitos criam a interpretação de que ele morreu por minha culpa. Então, isso pode gerar, inclusive, lá no futuro, uma necessidade de não errar, que leva a uma necessidade de agradar. Porque quando eu não agrado, é como se eu errasse e inconscientemente desperta essa dor. Como eu falei, o que a mãe tem a ver com as outras pessoas? Às vezes esse comportamento transborda tanto em nós que nós generalizamos para o mundo, para outras pessoas. Então, é tão dolorido internamente, inconscientemente, em camadas muito profundas dentro de mim, que eu não fui aceito, eu não fui recebido, eu não fui amado o suficiente, ou eu fui rejeitado, tá? Ou eu não consegui salvar um irmão, essa perda, dentre outras possibilidades, você entendeu, né? Eu quero agradar todo mundo porque errar pode despertar essa dor que é muito profunda e eu nem tenho a consciência dela. E olha, eu posso te afirmar que trabalhando 10 anos no campo da psicologia pré-perinatal, isso acontece de novo e de novo. Então, se a pessoa já tem esse pré-histórico, né, porque depois nasce e se desenvolve com um estilo ansioso por agradar, porque isso depende também de características dos pais e da vivência da criança ao longo que ela vai se formando ali, né, depois do nascimento, na primeira infância em diante. São pais que ora estão disponíveis e ora que não estão disponíveis, onde a imprevisibilidade é uma constante, tá? A constante ali, a constância é a imprevisibilidade. O bebê não sabe quando ele vai ter a conexão e quando ele não vai ter. Muitas vezes os pais estão presentes fisicamente, mas estão aleatórios emocionalmente, não estão sincronizados com o bebê. Então, aquele sistema biológico, ele lacra esse sentido desse estilo de apego, tá? Que vai definir os comportamentos lá na frente. Então, é como se o bebê dissesse assim, ele criasse esse script dentro de si, você já entendeu que tem influência pré-natal, né? Que mágica eu preciso fazer para me conectar com essa pessoa, para que eu tenha algo de conexão? Mesmo que seja passando por cima de quem eu sou, das minhas necessidades, mesmo que exista uma crescente de uma revolta, uma crescente de um ressentimento, porque eu estou passando por cima de mim para agradar o outro, eu tenho que agradar o outro para conseguir algum nível de conexão. Então, quando alguém tem essa necessidade exagerada de agradar o outro, tem um ganho nisso. Qual é? Eu ganho alguma conexão nisso, mas eu estou sendo influenciado lá do passado, porque é como se eu não tivesse a validação, se eu não conseguisse esse nível de conexão, eu me sentiria completamente abandonado. Esses sentimentos vêm de dentro do útero e da primeira infância. Então, isso permeia os comportamentos da pessoa hoje. Por isso que é tão difícil para quem gosta de agradar todo mundo, deixar de ter esse comportamento. O trabalho ele tem que ser em níveis muito mais profundos, mas esse entendimento é muito importante para você. Então, das próximas vezes que você se pegar tentando agradar uma pessoa, se pergunte o que há de bom nisso, tá? O que eu quero dizer com isso, o que há de bom nisso é o que você está ganhando com o agradar essa pessoa. Você ganha alguma coisa. E quando você perceber o que é que você está ganhando, você pode ter isso de outras formas, essa conexão. Porque no fundo é o que todo mundo busca, essa conexão, essa validação de uma outra forma, tá? Ao invés de você fazer de tudo pela pessoa, ela não corresponder às suas expectativas e lá no final você dizer assim: caramba, fiz de tudo por essa pessoa e é assim que esse miserável, essa miserável me trata. Ou não é mais ou menos assim? Exactly! Esse é o comportamento do ansioso por agradar. E você tem que entender que às vezes o que permeia, o que direciona, o que impulsiona, o que dirige a vida dessa pessoa já vem de sentimentos, de organizações biológicas do início da vida. Então não é algo que hoje você tem, amanhã você vai deixar de ter só porque você teclou o F lá no seu teclado, né? A tecla F mandou todo mundo para aquele lugar. Não é tão simples assim. Você pode começar a elaborar isso de uma forma muito mais profunda.
Porque você, quando agrada os outros, se esquece de si. Então comece a fazer uma lista de quantas vezes você está se esquecendo de si para agradar o outro, mas no fundo você não quer agradar o outro. O que você quer? Você é uma pessoa inteligente, você já entendeu, você quer algum tipo de conexão, porque a falta dessa conexão, ela te lembra, claro que inconscientemente, o que você viveu no início da sua vida. Eu não sei se você sabia sobre isso, mas essa dica pode começar a dar uns blow minds ou quiçá uns blow hearts aí no seu coração, tá? Que você consiga dar passos nessa direção, mas geralmente, dependendo dos níveis, é realmente um processo terapêutico que vai te ajudar. Não só a elaborar cognitivamente, isso eu já estou te ajudando aqui nesse vídeo, intelectualmente, mas como inclusive em níveis biológicos, emocionais, a nível de sistema nervoso, porque quando a gente fala se o início está dentro do útero, se o início está na gestação, naquele período não haviam palavras, naquele período não haviam pensamentos, naquele período havia adaptação, havia toda uma biologia se organizando para a vida. Então nós temos que respeitar isso, isso está em outras camadas dentro de nós e é muito possível fazer esse trabalho. Eu não estou aqui só para trazer más notícias, né? Fala sério, porque eu não sou masoquista e não estou aqui para dizer para as pessoas que não tem jeito. Porém, contudo, wait for it. Se você não olhar para isso, se você não atravessar esse caminho, essa necessidade de agradar os outros, você pode até dizer que que você é uma boa pessoa, que você tem um bom coração, que você é benevolente, etc., que você está fazendo pelos outros e não tem essa necessidade de conexão. Você sabe quando você põe a cabeça no travesseiro e quando as pessoas não correspondem à sua expectativa. Essa frustração vai aumentando, chega um ponto que você vai começar a ter sintomas graves, aí você pode entrar em depressão, você pode desacreditar das pessoas, né? E oscilar entre isolamento, não quero mais conexão com ninguém, mas isso também desperta a sua falta daquele período na vida e você volta a replicar a mesma dinâmica, selando esse comportamento e cada vez mais sendo mais difícil da gente elaborar isso. Eu espero ter esclarecido aqui, né, o que você não sabia sobre o agradar todo mundo. Então pode ser um atalho esse segredo que eu te contei, nós darmos uma olhadinha para esse início de vida de uma forma aprofundada, respaldada, com bastante conhecimento, porque isso pode virar o jogo em relação a esse comportamento disfuncional, porque a relação funcional é aquela que eu me dou, mas eu também recebo, porque esse é um outro viés. As pessoas que estão acostumadas com esse agradar, é como se quando alguém fizesse algo para elas, por mais que elas desejem, não existe uma permissão, não existe essa permissão biológica, inclusive, de receber, porque é digamos que um programa, é um aprendizado biológico que você carregou e se adaptou por toda uma vida. Mas como eu disse, tem jeito e é exatamente muito disso que nós trabalhamos na nossa vivência pré-perinatal, que são aqueles 3 dias de uma imersão profunda, um número limitado de pessoas, porque a gente consegue trabalhar com cada pessoa nesses dias várias vezes, porque tem muitas coisas que acontecem nesse território e isso começar a conduzir a nossa vida de uma outra forma e nos levarmos a um outro patamar. Eu costumo dizer que é uma liberdade o que a gente encontra, porque se libertar dessas amarras que nos dirigem, nos guiam, nos conduzem hoje na vida de uma forma inconsciente, querendo preencher necessidades lá de trás, a gente pode preencher isso, a gente pode organizar isso dentro da nossa biologia de uma forma muito diferente. Seguinte, se você vem acompanhando meu canal, você já sabe, os 10 primeiros que comentarem aqui abaixo desse vídeo, eu vou responder pessoalmente em termos de mentoria, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo que eu elaborei aqui. Então corre, comenta aí que eu comento em seguida, tá? Assim que eu tiver um tempinho eu vou dar bastante atenção para o seu comentário, me comprometo com isso, com os 10 primeiros pelo menos, tá bom? Pode ser que eu comente outros se eu encontrar tempo também. E mais do que isso, se você curtiu, deixa o seu like, né? A gente gosta de coisas assim, se te ajudou, deixa o seu like. Não, tenho vergonha, não vou deixar like nenhum, não quero saber de crescer o seu canal. Beleza, não é questão de crescer o meu canal, é que se o meu canal continua ativo, eu posso trazer conteúdos relevantes para ajudar você, conceitos que podem transformar a sua vida. Então por isso, se você não inscreveu, se inscreva.
inscreve agora e toca o sininho para não correr o risco de um próximo vídeo eu trazer um complemento a isso ou outros assuntos, principalmente de algo que você não está acostumado a ouvir por aí, que é do campo da psicologia pré e perinatal, onde eu tenho as minhas maiores especialidades que podem te ajudar a ter uma nova visão, uma nova perspectiva sobre a vida e ajudar você em sua vida. Então, não é só para crescer o meu canal, de novo, é uma troca. Você não faz só por mim e eu não faço só por você. Essa troca cria relações saudáveis, tá bom? Se você se sentir confortável, tá tudo bem. Cara, a pessoa ouviu meu vídeo até aqui, teve tantos benefícios e como assim não vai curtir e se inscrever? Esse seria talvez o comportamento, né, daqueles que querem agradar tendo um benefício em troca, mas a gente pode estar nesse equilíbrio, neste balanço. A propósito, no finalzinho aqui, eu vou deixar alguns relatos de pessoas que participaram dessa vivência pré e perinatal, para você ver que isso é muito possível de ser feito, muito possível de ser alcançado, toda essa transformação, combinado? Então, nesse vídeo aqui, vou aterrissando com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Nos vemos na próxima. Dá uma olhadinha aqui no depoimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Foi. O primeiro processo egressivo foi sobre a minha concepção, né? Então, isso para mim, como eu disse, foi um choque. Me doeu muito porque eu tinha uma dúvida se eu era uma gêmea sobrevivente e isso ficou muito claro e explícito para mim. Eu era e ainda sou um pouco uma pessoa que eu não tinha muita confiança em mim mesma. Eu sentia muita, como que eu posso dizer, raiva, em termos assim, eu sentia muita raiva do meu pai, eu sentia que ele não ia me dar o que eu queria, entendeu? Então eu via ele de uma forma como se tivesse um outro olhar para ele. Eu via que, era só o meu pai, mas não tinha conexão, não tinha apego à pessoa. E isso, já na primeira regressão, ficou muito claro para mim. Uhum, uhum. Como foi para você, né? Assim, nunca tinha feito terapia, do nada, caiu ali, eu lembro, foi um presente da sua irmã, tá ali naquela vivência, e a gente chegando tão fundo assim, e essas memórias emergindo através das suas sensações, imagens, emoções. Você teve medo em algum momento disso? Eu ouvi você falar que você se sentiu acolhida. Como foi isso para você? Para mim foi tudo, eu digo, do fundo do meu coração, foi tudo tão natural. Em momento nenhum eu tive medo, não tive medo. Eu apenas deixei, como eu disse, deixei fluir, não tive medo. Me entreguei à emoção, me entreguei ao processo. Não tive medo porque eu sabia que ali eu estava sendo acolhida. Desde da parte teórica, dos primeiros contatos com um grupo, eu me senti totalmente acolhida. Então, aqui dentro, eu não tive espaço para ter medo de acessar as memórias. Foi tudo muito leve, muito leve. Tem que ser leve, né, cara? A gente acessa tanta coisa difícil. Tem que ser, no mínimo, algo leve ao acessar essas coisas pesadas e difíceis. Sim, e confortante.